Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Somente até aqui. Queria falar um pouco, com os irmãos nessa noite, acerca da vida, do profeta Jeremias, que foi chamado aqui, para profeta do Senhor, numa época em que o povo de Israel ali, ele vivia uma frieza espiritual, as pessoas não queriam saber de Deus, e Deus ali vai levantar o profeta Jeremias. Só que você vê que quando Deus chama ele, vai falar, ele vai ficar ali assustado, porque, peraí, Senhor, mas eu não sei nem falar, eu sou uma criança, o que eu vou falar quando eu estiver diante daquelas pessoas, ali aquelas pessoas que precisam ouvir ali a verdade, o que eu vou falar? E aí logo vem a resposta, e o Senhor diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, irmãos, você vê que o Senhor, Ele já nos conhece, desde lá de quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele já conhecia a minha e a sua vida. Talvez você possa estar pensando assim, eu sou novo na fé, faz pouco tempo que eu aceitei Jesus, eu estou conhecendo as coisas agora, mas Deus, Ele já te conhecia desde quando você era uma criança, desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. E o Senhor, Ele conhece a nossa história. E aqui Jeremias, ele estava começando a entender que ainda que ele fosse uma criança, ainda que ele fosse pequeno, mas ali a autoridade não seria da vida de Jeremias, mas a autoridade que estaria sobre ele seria de Deus, seria do Senhor. E aí Deus começa dizendo mais ainda para ele, olha, não temas, não fica com medo não, porque na onde eu mandar você ir, você vai, e quando eu mandar você falar, você vai falar. Olha que chamado difícil, irmãos, porque às vezes as pessoas olham, e vê assim, nossa, eu queria aquele dom de profeta, eu queria ser profeta do Senhor, mas irmãos, não é fácil a vida do profeta. O profeta muitas vezes, ele chora sozinho, calado. As pessoas ali, muitas vezes, não dão ali ouvido para aquilo que você tem para falar acerca de Deus. Vão ficar com raiva de você, vão querer bater em você por causa da palavra de Deus. E esse era o chamado. Deus falou, olha Jeremias, não temas, não fica com medo não. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, sobre essa palavra, e aí eu comecei a olhar alguns chamados, de algumas pessoas que Deus chamava ali. E aí, aqui onde nós lemos, Deus fala assim para Jeremias, eu conheço você lá desde o ventre. Não fala que você é uma criança não, que eu já te conheço há muito tempo. Mas onde eu mandar você ir, você vai falar, Foi um chamado até tranquilo. Mas para Ezequiel, irmãos, Ezequiel lá, Deus vai falar assim para ele, se eu mandar você falar para o ímpio se arrepender dos seus pecados, e você não falar, e aquele ímpio morrer, ele vai morrer por causa dos seus pecados, mas eu vou cobrar de você, porque você tinha ali que falar para ele se arrepender e você não falou. Mas quando aquele ímpio morrer, e você falar para ele, ele vai morrer por causa dos seus pecados, mas eu não vou cobrar de você o sangue dele. Olha a responsabilidade ali de Ezequiel, irmãos.
Deus não amoleceu para ele não, falou, ó, tá bom, Ezequiel, se você quiser falar, você fala, se você quiser pregar, você prega, se você quiser fazer, você faz, não. Ele falou, ó, tá bom, eu te coloco como atalaia, e você vai fazer. Ele não deu escolha, ele não teve escolha, olha, tá bom Deus, eu quero, eu não quero, vou pensar, não. Deus simplesmente falou para ele, olha, você vai falar. Por isso, irmãos, nessa noite Deus, Ele quer falar para mim, para você, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, né? Até fiquei assim, falei, poxa, mas como que eu vou trazer essa palavra, né? E às vezes os irmãos, talvez ali alguns irmãos não sabem, irmãos, mas quando nós estamos responsabilizados de trazer a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos ali quietinhos. Eu falo isso por mim, por experiência própria, pedindo para Deus uma confirmação da palavra, porque a gente chega aqui, a perna treme, a responsabilidade é grande. E aí a gente fica ali, Senhor, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer falar com a igreja? O que a igreja precisa ouvir? O que os irmãos precisam ouvir? Que a igreja venha sair edificada? E aí Deus vai falando, né? Vai dando sinais. O testemunho, né, que o irmão Herbert trouxe nessa noite foi importante, porque você vê a perseguição. E vai ficar pior, irmãos. Mas o Senhor, Ele quer chamar a mim e a você. Quer chamar a cada um de nós. Porque você vê que lá em Isaías, o chamado de Isaías, lá em Isaías no capítulo 6, Deus vai falar, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Era um período difícil. Precisava ali que alguém se levantasse para pregar ali, anunciar a palavra de Deus. E prontamente, irmãos, Isaías, ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cada um de nós que estamos aqui, nós somos chamados, irmão, sabe? Porque Deus, Ele conhece você lá desde o ventre. Talvez você esteja pensando assim, não, mas espera aí, eu sou pequeno, eu comecei agora, ou então talvez você esteja pensando assim, mas eu não sei nem falar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou ali fazer aquilo que Deus está falando. O Senhor, ele chama e Ele também capacita. O Senhor, Ele se responsabiliza. Como aqui em Jeremias, o Senhor falou, ó, eu me responsabilizo. Pode falar. Eles não vão ouvir. São pessoas de coração duro. Mas eu me responsabilizo. Vão prender. Vão bater. Vão jogar ele no calabouço. Vão jogar ele lá no buraco. Mas Jeremias, ele não parou de pregar a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, ela chegou para nós até hoje. Vamos ter perseguição, vamos enfrentar luta, vamos enfrentar dificuldade, pessoas vão se opor a nós, seja na rua, no nosso trabalho, na escola, onde quer que seja. Mas nós não podemos deixar de falar do nome do Senhor. Nós não podemos deixar, mas se você falar de Jesus aqui, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar nervoso. Não tem problema, irmãos. Eu não vou negar a minha fé. Você pode não gostar, pode não aceitar, mas lá em Apocalipse, no capítulo 19, se eu não me engano, vai estar um grande trono branco e todos aqueles ali vão estar ali diante de Deus. E a palavra de Deus diz assim que toda língua confessará. Não importa se a pessoa ela conhece a Deus, se ela não acredita em Deus, se ela um dia ouviu falar de Deus, se ela não quis saber de Deus, não interessa, mas ela vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. E todos aqueles que estiverem diante deste grande trono branco vão ali estar. Não é para ali ser recebido, não. Todos aqueles que estiverem diante deste trono é para ir para a condenação. Então, irmãos, isso é muito sério. Que nós devemos estar prontos, preparados ali, como Isaías falou. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Talvez você esteja pensando assim, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Eu vi também um outro chamado, um outro homem que Deus chamou. E o nome dele é Samuel. A história de Samuel, a mãe dele era estéril, não podia ter filhos. E ali
ela fez um voto, né, ao Senhor ali. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor ali para estar ali. Aí, irmãos, foi assim. Quando Deus abençoou ela, né, ela teve um filho. Aí ela foi e entregou. E Samuel, ele crescia como se fosse hoje dentro da igreja, né? Naquela época era lá no tabernáculo, mas para que nós possamos entender, era como se ele fosse dentro da igreja. Ia lá, ele aprendendo, né, com os sacerdotes e ensinando ele. Aí, numa determinada noite, ele vai estar indo deitar, se preparando para ir dormir, e ele vai escutar uma voz dizer: Samuel. Aleluia. Aí ele vai, porque a palavra de Deus fala que naquela época a palavra de Deus, ela não era, os pecados das pessoas estavam tão grandes, os próprios sacerdotes também não se preocupavam de fazer as coisas corretas, então Deus meio que não estava falando com eles. E Samuel era pequeno, então ele não conhecia ainda a voz de Deus. Aí ele escuta Samuel, aí ele levanta da sua cama e vai lá até o sacerdote ali e fala: eis-me aqui, por que você me chamou? Ele falou: não chamei você, volta a deitar, vai deitar, não te chamei não. Aí daqui a pouco ele está lá na cama dele de novo: Samuel. Aí ele levanta, vai lá no profeta, no sacerdote ali: eis-me aqui. Ele fala: não te chamei não, vai deitar. Aí daqui a pouco, irmãos, a terceira vez: Samuel. Aí ele levanta: eis-me aqui, por que você me chamou? Aí o sacerdote entendeu: peraí. Ele viu que era Deus que estava chamando ele. Aí ele falou assim: pode deitar. E se você ouvir mais uma vez alguém te chamar, você fala: eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí, irmãos, como ele não conhecia, veio a quarta vez e falou: Samuel. Aí prontamente ele: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Aí Deus começou a falar com ele. Irmãos, esse homem, ele foi tão usado por Deus, que ele foi profeta, foi juiz e sacerdote. Mas ele ali cumpriu ali o seu chamado, né? Ele enfrentou ali dificuldades, luta, né? Naquela época ali tinha guerra, e ele tinha que ungir ali os reis e julgar e tudo isso, irmãos. Mas ele cumpriu o seu chamado. Mas ele precisou aprender a ouvir a voz de Deus, porque ele não conhecia. Então talvez você esteja pensando assim: não, mas eu não conheço ainda, como é que eu vou fazer? Esteja preparado, porque Deus, ele vai falar com você. Ele vai te capacitar. Ele só pergunta, né? A quem ele há de enviar? A quem há de ir por nós? A pergunta, né, irmãos? Quem que pode ir? Eu, você? Deus, ele chama eu e você, por isso que nós estamos aqui. Nós somos chamados, não é para ficar aqui no banco, sentado. É claro que é gostoso, nós viemos para o culto, nós cultuamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, mas a nossa vida com Deus é lá fora. Quando passa alguém precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, é lá que nós vamos poder ali fazer aquilo que o Senhor tem nos falado. Quando nós ajudamos aquele necessitado, aquele que não tem nada, e nós vamos lá e nos preocupamos, nós nos compadecemos, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa: poxa, preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar esse meu irmão, porque é para isso que nós somos chamados. Agora, não vai ser fácil. Vai ter luta? Vai ter perseguição? Vai ter hora que nós vamos falar e a pessoa vai zombar. Tem hora que nós vamos falar, a pessoa vai rir. Tem hora que nós vamos falar, as pessoas não vão dar crédito. Quem não conhece a história de Neemias? O chamado dele era qual? Uma grande obra que era reconstruir os muros, a cidade. Aí, irmãos, quando ele estava lá fazendo aquilo que Deus chamou ele, apareceu algumas pessoas e começou ali a zombar, a dar risada.
E na palavra vai dizer que eles falam assim, o que eles estão fazendo aí, esses fracos judeus? Eles não vão chegar a lugar nenhum. Aí Neemias se levanta e fala, não, essa obra aqui, essa obra é de Deus. Nós vamos construir, edificar, e vocês não têm parte com isso não. E aí ele continuou, irmãos, não se preocupou. Falou lá, respondeu, e está lá fazendo ali a obra, fazendo o chamado. Vai ter momentos que você vai estar ali, fazendo o chamado que Deus tem para a sua vida. Seja ali pregar a palavra, seja cantar, seja qual for o chamado que Deus tem na sua vida. Você vai estar lá fazendo, e vai aparecer ali pessoas para zombar, para dar risada. Mas não se preocupe, continue ali fazendo, continue ali. Vai ter momento que, como eles viram que ele não deu atenção, ele começou ali tentar parar a obra de Neemias de tudo quanto é jeito. Ele vai subornar pessoas para falar, quanto que você quer ir? Para ir lá e trazer Neemias e vir aqui e tirar, eu não quero que ele faz lá aquela obra. Aí ele suborna algumas pessoas e vai lá e começa a falar para ele, fala, você está fazendo aí coisa errada, você entrou lá no templo, se você não parar essa obra aí, você vai morrer, o rei vai ficar furioso com você. Só que ele não se preocupou, irmãos, ele continuou falando, não, eu sei que, é claro que não está com essas palavras, tá, irmãos, eu estou falando assim, mas aqui para nós podermos entender. Ele simplesmente, ele não dava atenção. Quando ele respondia, falava, eu não posso descer, porque a minha obra aqui é importante, esse compromisso aqui eu não posso parar, eu estou fazendo para Deus, e eu não vou parar. Pode falar, pode espernear aí, eu não vou parar o chamado que Deus tem na minha vida. Aí, eles não contentes, irmãos, ele começou a falar, vamos pensar um outro jeito aqui de parar. Vamos falar aí, começar a espalhar que ele está falando aí que ele vai ser rei, que ele vai ser governador. E aí quando cair no ouvido do rei, o rei vai querer bater nele lá e vai prender ele, vai matar ele. E quero ver se não vai parar essa obra aí. Aí chegou a notícia. Neemias, estão vindo aí, vão matar você. Quem estiver aí construindo aí os muros, vai morrer todo mundo. Pode parando com isso daí. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele reuniu as pessoas lá. Falou, esse daqui é como se fosse a colher de pedreiro, né? Que ele estava fazendo lá o muro, e nessa mão aqui é a espada. Então era assim, irmãos, ele falou, a gente não vai parar, eles vão vir aqui para lutar, mas não temam, porque Deus é conosco. Aí ele falou, uma mão aqui a gente vai trabalhando e a outra está aqui, se aparecer alguém a gente para, vai lá guerreia e continua, não para. Só que o muro era grande. Aí o que eles fizeram? Colocaram alguém lá como se fosse uma buzina, né? E aí onde que essa buzina tocasse, todo mundo parava, ia lá, guerreava, aí voltava. E no final da história, irmãos, ele começou lá como copeiro. Ele era copeiro do rei. E no final, ele era governador. Que você esteja preparado para a mudança que Deus ele vai fazer na sua vida. Porque, como Deus ele falou, né, como com Jeremias, falou, não se preocupe que você é uma criança. Eu vou falar. Deus ele vai levar pessoas a lugares onde ela nem imagina, aonde ela um dia estaria lá. Vai colocar você ali no meio de pessoas onde você vai falar, mas como que eu consegui chegar aqui? Aí você vai lembrar, foi Deus que me trouxe. Se eu estou aqui, foi Deus que colocou e tem um propósito, não é em vão, não é à toa. Tem um propósito. Porque, irmãos, ele estava lá, se a gente lê a história lá de Neemias, ele tinha sido levado cativo. Ele estava lá numa terra estranha, como copeiro do rei, de certa forma ele estava vivendo bem, não precisava se preocupar com os seus irmãos que estavam lá em Israel. E aí de repente chega a notícia, fala, está todo mundo lá em miséria, está todo mundo lá em desprezo, está tudo destruído, não tem nada. Ele podia simplesmente falar, que pena, hein? Eles não quiseram ali se converter, não quiseram ouvir a palavra do profeta. Eu estou bem aqui, mas não, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele chorou. Quando ele recebeu essa notícia que estava todo mundo lá em desprezo, as portas lá da cidade estavam tudo queimada, destruída, ele chorou. E ali ele jejuou
E depois ele foi orar a Deus, pedindo: olha Deus, a obra é sua, eu me disponho a fazer, mas Senhor, prepara os recursos, eu não tenho condição nenhuma de fazer, Senhor, não tenho de onde tirar, eu não sei como eu vou fazer. Aí, irmãos, ele orou. Aí certa vez ele estava lá diante do rei. Aí o rei olhou para ele e falou: essa cara triste sua aí, não está normal não, o que está acontecendo? Aí falou: a minha cidade lá está tudo destruída, meus irmãos estão passando necessidade, passando fome, e se o rei se agradar, de puder me ajudar, fazer algo, eu queria fazer alguma coisa lá para poder ajudar. Aí, irmãos, o rei falou: o que você precisa aí? Pega as cartas lá, fala: ó, dá a madeira, dá a lenha, dá o cavalo, dá o que você precisar aí, nada, tudo que você precisar aí, fala lá para as pessoas que são responsáveis, o que você precisar pode pegar, não é para impedir nada, pega o que você precisar lá. Automaticamente isso causou inveja de outras pessoas. Mas, irmãos, quem ficar com inveja, quem não falar: mas ela não merece, ele não devia estar lá, ele não tinha que estar lá, eu que tinha que estar lá. Não, irmãos, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Se a pessoa vai ficar ali com raiva, vai querer fazer mal, o problema dela, é ela e Deus depois, faça a sua parte, coloque nas mãos de Deus. E o resto, irmãos, Deus ele vai tratar com cada um. O próprio profeta Jeremias, em dado momento, ele vai estar lá profetizando, levando a mensagem. E aí vai levantar um outro profeta e vai falar: não vai acontecer nada não, o rei não vai vir destruir nada aqui não, pode ficar sossegado aí que não vai acontecer nada disso. Aí, só que Jeremias, ele sabia que a mensagem de Deus não era essa, era um falso profeta. Aí Jeremias falou: tá bom, você está falando aí que foi Deus, né? Lá em Jeremias, acho que 39, se eu não me engano. Falou: tá bom, você está falando aí que é Deus, né? Se a mensagem é de Deus, vai se cumprir. Mas só vai se cumprir depois que o profeta morrer ali. Aí, irmãos, ele ficou nervoso. Pegou um jugo, né, que estava ali no pescoço do profeta, tirou ali e começou ali, deu uma confusão. Quebrou aquele jugo. E aí o profeta foi embora, e Deus deu uma mensagem para ele, falou: volta lá. Falou: ó, você quebrou o jugo de madeira, né? Agora eu coloco o jugo de ferro. E o profeta que estava profetizando coisas erradas ali, morreu. Então, irmãos, não se preocupe não com pessoas que possam ali tentar impedir, tentar parar ali o seu chamado, não. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Faça a sua parte, continue. Se você ali foi colocado lá para falar de Deus, continue falando. Se você foi levado lá para cantar, para falar do amor de Deus, continue falando. Se você foi colocado lá para falar que Jesus ama aquela pessoa, continua falando. Continue ali, porque é o seu chamado. Você foi colocado lá para falar a palavra de Deus. Você foi escolhido. Você é chamado por Deus. E cada pessoa que está aqui tem um chamado diferente. Você vê que eu dei aqui alguns exemplos, e cada um deles foram diferentes. Mas todos eles ali tiveram as suas particularidades, tiveram ali as suas dificuldades, tiveram ali as suas lutas, mas todos eles ali cumpriram com o seu chamado. E não existe um exemplo maior, né, irmãos, que o exemplo de Paulo, que na verdade era Saulo. E a palavra vai dizer ali que ele estava com muita raiva, né? Ameaças de ódio. E aí ele decide então falar: eu vou acabar com esses cristãos aí que estão falando aí, que pregando, falando de Jesus, vou prender todo mundo. Pega o seu cavalo, vai ali atrás dos cristãos. E aí a gente sabe a história, né? Lá em Atos 9, né, pastor? Atos 9, ele tem um encontro com Jesus. Simplesmente ele vai estar indo no seu cavalo, daqui a pouco vem um clarão, e ele cai do seu cavalo ali, irmãos, e ele vai escutar uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil, irmão. Deus vai falar: olha, duro para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões, porque ele estava lutando uma batalha que ele não podia vencer, irmãos.
Tá, você começa a entender que as pessoas que começam ali te perseguir, começam ali tentar impedir o seu chamado, elas estão lutando uma batalha que eles não podem vencer, porque o maior está do nosso lado. Tem uma parte aqui, acho que nos livros dos reis, eu acho, que vai estar ali o profeta Eliseu, o seu moço, eles vão estar lá, né? Aí vai vir ali os generais de guerra ali para querer acabar com a vida dele, lutar com ele ali, destruir. E quando o seu moço ali vê, fala: olha, Senhor, olha quanta gente, quanto cavalo, eles vieram prender a gente, agora o que a gente vai fazer? Ele estava desesperado, irmãos. E o profeta lá, bem calmo, tranquilo. E agora o que a gente vai fazer? Aí o profeta só falou assim: Senhor, abre os olhos dele para ver quem que está do nosso lado aí. Aleluia. Aí, irmãos, quando Deus abriu o olho dele, ele olhou assim, ele viu carros de fogo, cavalo de fogo, um exército ali do lado dele, irmãos. O inimigo ele pode tentar, ele vai espernear, ele vai tentar parar, ele vai gritar, vai chorar, vai ameaçar, mas nada pode impedir a mão de Deus na sua vida. E Isaías, né, irmãos, fala que, acho que aqui em Isaías 49, vou estar lendo aqui para finalizar. Isaías 43, versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Então, irmãos, Deus está do seu lado. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Ele fala: olha, eu conheço desde o ventre, desde lá, não importa. Se necessário for, Ele coloca palavras na sua boca. Ele levanta ali, Ele te leva em lugares onde você nunca imaginou que um dia você estaria. Mas Ele coloca porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas que para que esse propósito ele venha se cumprir, eu e você, nós não viemos ter medo. Nós não viemos ali ficar ali assustados, porque isso incomoda muitas pessoas. Incomoda o inimigo, incomoda o lado espiritual, incomoda o ser humano, incomoda o nosso vizinho, incomoda de um lado, incomoda do outro. Mas o principal que nós não devemos ter medo é que saber que Deus está do nosso lado. Foi Deus que te levantou. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que você possa guardar essa palavra e se lembrar: não, eu sou chamado por Deus, eu fui escolhido por Ele. Não importa aquilo que o inimigo ele vai soprar, não importa, porque, irmãos, às vezes o inimigo as pessoas que não conhecem a Deus, que nunca ouviram falar de Deus, elas dão lugar, e aí o inimigo fala, né, através da boca das pessoas, começa ali a ameaçar, começa a julgar, começa ali a condenar, falar que não vai dar certo, começa a dar risada quando você fala: o crente, só sabe falar de Jesus, começa ali a fazer piadinha. Mas não se preocupe com isso, se preocupe de fazer a sua parte, entrega nas mãos de Deus, fala: ó, você aí eu já coloquei nas mãos de Deus. Agora, irmãos, quando a pessoa está nas mãos de Deus, esquece. Se estiver nas mãos de Satanás, Deus vai lá e tira. Mas se estiver nas mãos de Deus, quem tira das mãos de Deus? Ninguém tira. Cumpra o seu chamado. Cumpra aquilo que Deus tem na sua vida. Deus ele te escolheu para uma grande obra. Deus ele te chamou para fazer algo grande. Não olhe para o lado. Não olhe para a adversidade, não olhe para a luta, não olhe para os problemas. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho recurso, eu não sei de onde eu vou tirar, como é que eu vou fazer? Deus vai preparar tudo, no momento certo, Deus vai dar a estratégia. A nossa parte é somente falar: Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou orar, vou jejuar, vou buscar, e Deus ele vai dando a direção. Amém? Quero convidar aqueles que podem se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Posso fazer a oração? Com a permissão do pastor, quero orar pelos irmãos nessa noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos fazer um momento de oração, irmãos. Que você possa meditar no seu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida.
Talvez você não esteja entendendo a mensagem neste momento, porque ali, irmãos, Samuel ele era novo, ele não entendia ainda, né, os mistérios de Deus. Mas peço para Deus, Senhor, me prepara, a partir de hoje, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo hoje ouve, e Deus ele vai dando sinais daquilo que ele vai fazer na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Senhor, nós sabemos que somos fracos, sabemos que nós somos pequenos, sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos ali, Senhor, pecadores, falhos, reconhecemos que nós não merecemos, ó Deus. Mas, Senhor, nós servimos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Para Ti nada é impossível, Senhor. Se o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou, Senhor, prepara, Senhor, ali lugares onde nós possamos levar a Tua palavra, anunciar, Senhor, o Teu amor. Meu Deus, eu te peço, coloca a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas bocas, meu Deus. Nos responsabilize, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar, Senhor, sobre as nossas vidas, direcionando os nossos passos, os nossos pensamentos, Senhor. Traga ali, Senhor, sobre a nossa vida os frutos do Espírito, Senhor, longanimidade, paz, temperança, Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazer, Senhor, aquilo que é certo, meu Deus, e que nós possamos olhar somente para o alvo, Senhor, e que o Teu santo nome venha ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Assim, Senhor, eu já te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas do nome santo do Senhor.